Bom dia a todos para o segundo dia do PMO de agosto de 2022. Hoje temos uma agenda com basicamente quatro apresentações. A primeira delas vai ser da PLC sobre os pontos de fronteira entre subsistemas Norte e Sudeste. Depois a gente vai falar sobre a representação da usina hidrelétrica de Fontes nos modelos. E, na sequência, são as duas apresentações que a gente sempre apresenta nas sextas-feiras do PMO, que é a previsão de influência de curto prazo e o resultado do PMO de agosto. E no final a gente vai fazer o nosso fechamento com a leitura da ata da reunião. Eu vou convidar o nosso colega aqui, Rodrigo Faria, para fazer a apresentação sobre os pontos uma atualização dos pontos de fronteira entre o sistema Norte e Sudeste no estado do Tocantins. Por favor, Rodrigo. Bom dia, Thiago, bom dia a todos. Bem, espero que vocês já estejam vendo a tela aí. Essa apresentação ela trata sobre um ajuste aqui nos pontos de fronteira entre os mercados Norte e Sudeste Centro-Oeste, principalmente aqui a gente está falando aqui do estado do Tocantins. Então, a primeira coisa que a gente quer chamar a atenção aqui, né, é que a motivação, né, desses ajustes aqui é justamente evitar uma dificuldade de definição de supermercado para futuros acessantes no estado do Tocantins. Também visamos aqui garantir que toda a carga da Energisa Tocantins fique dentro do próprio supermercado. A gente quer, né, ter um objetivo de simplificar e facilitar o entendimento das fronteiras entre o Norte, o Sudeste e o Centro-Oeste. Queremos também aumentar a aderência dos supermercados fronteiras do Estado da Federação. Queremos garantir que no futuro, né, a gente tenha regras mais claras, né, de como serão definidos aí, né, supermercados de acessantes futuros, né, e aí a proposta é basear isso, né, na localização do ponto de conexão. E, por fim, né, a gente quer evitar que tenham pontos de fronteira dentro da malha, né, de carga de 138 kV da Energisa Tocantins, né. Então, como premissas básicas aqui da proposta, né, do trabalho que vai ser apresentado aqui rapidamente, nós temos aqui que é alterar, né, os supermercados dos agentes existentes e minimizar os impactos na representação de limites nos modelos New Wave, Decomp e DC. Tá? Então, eu vou apresentar para vocês aqui um pouco à frente, né, o resultado dessa proposta, esse ajuste. Mas, antes disso, né, a gente quer salientar que essas alterações, né, que vão ser apresentadas a seguir, elas não têm impacto na previsão de carga dos modelos em Wave e Comp. Né, que será necessária que a unificação das áreas de carga da Tocantins Norte, Tocantins Centro-Oeste, né, em uma única área para o DCEM, né, sendo necessário montar um histórico de áreas em conjunto, né, para a previsão diária. Não terão impacto nos limites de New Wave, Decomp e 100. Vai se necessária uma atualização dos supermercados em relação às barras, né, do D100, ou ANS, lembrando, né, com rede. Essa alteração proposta ela pode impactar levemente os valores de CMO médio, né, porém os valores estarão mais aderentes ao fato de que todas as cargas de Energisa Tocantins agora estarão representadas dentro do supermercado Norte. A P2E, né, avaliou aí o impacto, por exemplo, de usinas futuras no horizonte do ONS, né, e viu-se que a única usina prevista para Tocantins é a PCH Manuel Alves, mas essa já estava classificada como Norte, né, e não vai ter alteração. Vale lembrar também que as adequações aqui, né, a serem apresentadas, né, já foram niveladas entre o ONS, CCE e ANEEL, e irão constar aí no novo relatório quadrimestral, né, de limites, para ser utilizado no PMO de setembro. Né? Esse relatório vai ser emitido aí no final de agosto para ser utilizado no PMO de setembro. Bem, então, agora passando aqui para as alterações. Né? Então, as alterações propostas, hoje a lista, né, de barras que fazem a fronteira entre os supermercados Sudeste e Norte, elas estão aqui no Tocantins, né, entre Miracema e Gurupi,
Paraíso, Gurupi, Palmas e Lajeado. A proposta é simplificar isso, né? Mantendo essa grupo aqui de barras, simplificando para 3 barras aqui no 500kV, né? Acrescentando aqui uma questão que foi comentada, né, de que acessantes que já estavam com as suas definições de submercados feitas a priori não serão impactados, né? Então, aqui para dar uma visualização melhor, né, gráfica, a gente passa aqui para a próxima. Então, atualmente, né, aí os pontos de conexão, como listados lá na tabela anterior, ficam entre Cachimbo e Cláudia, que são futuras, fica entre Paraíso, aqui no 138, da carga aqui, né, da energia de Tocantins, até Vila Rica, que é em Mato Grosso, passo aqui em Miracema, Gurupi, Miracema, Peixe 2, né, pelas linhas de 230 aqui de Peixe, Palmas e Gurupi, Dianópolis, né? Então, a proposta é simplificar, passando a considerar simplesmente, né, o fator aqui geoelétrico, né, de conexão. Então, né, as fronteiras serão dadas aqui pelas subestações que fazem, né, os últimos pontos dados, né? Então, aqui a fronteira que antes passava aqui por 5 linhas, passa a ficar entre Gurupi, Serra da Mesa, e Peixe, Serra da Mesa 2, né? Com uma ressalva, né, que as conexões das unidades geradoras da UHF Peixe Angical e Lajeado não serão alteradas. Logo, essas conexões no 13.8 das unidades geradoras serão mantidas como submercado sudeste, né? Então, aí a gente volta aqui para as tabelas, né? Só voltando aqui a reafirmar o que já estava mostrado ali no gráfico, né? Nós tínhamos aqui, né, fronteiras entre Miracema, Gurupi, Miracema, Lajeado, Paraíso, Gurupi, Palmas, Lajeado, Dianópolis, Gurupi, né? E agora a gente simplifica isso, tendo aqui a fronteira, né? E cabe chamar a atenção, né, que as fronteiras elas existiam, mas as subestações estavam no mesmo estado federativo, né? Então, você tinha Miracema, Gurupi, ambas no estado de Tocantins, né? Então, agora a gente passa a ter algo mais simples de entender, né? mais direto, né? Que Gurupi, Peixe estão no Tocantins, e os pontos de fronteira passam a ser Serra da Mesa 2, já no estado de Goiás. Cabe a ressalva, né, novamente, que as unidades, né, de geração de Lajeado e Peixe mantêm-se como subsistema sudeste, centro-oeste. Então, era isso que eu queria apresentar. Muito obrigado. Obrigado a você, Rodrigo. A gente vai fazer uma pausa de 5 minutos. Nesses 5 minutos a gente aguarda as perguntas que vieram no nosso chat e retoma com as apresentações, pessoal. Muito obrigado. Até daqui a pouco. Bom dia, pessoal. Dando continuidade aqui à nossa reunião do PMO de agosto de 22, o segundo dia, essa manhã de sexta-feira, a gente vai começar esse bloco de apresentações. Não tivemos nenhuma pergunta no nosso chat durante o último intervalo, e a gente vai iniciar esse bloco de apresentações com a apresentação do Rodrigo Pereira sobre sobre a mudança, a atualização da modelagem de Furnas nos modelos computacionais. Por favor, Rodrigo. Bom dia, gente. Bom dia, Tiago. Só uma correção, não é de Furnas, é de Fonte, né? Vai ser a nova configuração do Complexo Lages. Eu vou... Boa, Rodrigo. Desculpa, pessoal. Era Fontes. Tranquilo. Eu vou estar compartilhando minha tela aqui, o programa. Se todos estiverem enxergando, por favor, me avise. Carregou? Carregou sim, Rodrigo. Pode seguir. Então, gente, esse aprimoramento na representação do Complexo Lages na UHF Fontes, ela estava prevista no GTDP, tá? A gente só conseguiu entrar agora com esse aprimoramento. E, basicamente, o Complexo Lages ele pode ser configurado a operação de algumas maneiras distintas, né? E no nosso horizonte dos modelos, a gente não consegue ficar chaveando sempre que a Light troca uma tomada d'água ou liga uma máquina, troca outra. Então, o combinado que a gente acertou no GTDP com a concessionária foi: vamos colocar no modelo a representação
da operação mais frequente no tempo do sistema. E é essa configuração 1 aqui, onde as águas do reservatório de Lajes estão marcadas na cor verde, e elas vão preferencialmente para a máquina C, que vai ser incluído no hidro uma linha do código 146, e as águas oriundas de Vigário, marcadas na cor vermelha, elas vão preferencialmente para máquinas A e B. Vai entrar uma nova linha no hidre com o código 147. A operação antiga no complexo Lajes, que estava configurada no modelo, é essa condição 2 aqui, né? Era Lajes defluindo para a máquina B e C e Vigário para a máquina A. Essa aqui não vai entrar mais, porém, essas duas linhas de fontes A e fonte BC sobre os códigos 183 e 184 vão permanecer no deck do hidro. Tá? Não vai haver exclusão, apenas inclusão dessas duas. Todas essas setagens de configuração a gente vai estar fornecendo na área do Sintegre o que seria um deck gabarito, né, dos modelos, para vocês poderem olhar de fato o encadeamento de cada alteração dessa, mas basicamente C está virando A, está virando C, e BC está virando AB na configuração do complexo Lajes. Vai entrar nesses dois novos registros os valores oriundos do GTDP, a produtibilidade específica, perdas, nível d'água em função do volume de referência e o nível médio do canal de fuga e os polinômios de vazão nível de jusante ponderados para a máquina IB, conforme a própria metodologia do GTDP prevê, assim como para a máquina C, também os valores médios ponderados aqui, seguindo a metodologia do GTDP. Esses valores aqui estão dentro do deck do hidro gabarito também, onde vocês já podem ter essa anteciparidade. Tá? Tudo isso aqui está para entrar na revisão de setembro. Então, o PMO já vai estar contemplando esses novos valores aqui. Adicionalmente, a gente tem uma atualização do polinômio vazão nível de jusante da UEG Garapava, né? Houve uma correção, uma atualização, né, na equação de perdas de carga. Então, com isso, gerou uma nova vazão turbinada, consequentemente, uma nova vazão defluente, consequentemente, um novo ajuste do polinômio nível versus vazão defluente. Então, o que vai entrar no hidre, no polinjus.dat, perdão, são esses novos valores aqui para a UEG Arapava. Então, a usina 10, os HRF JUS, e cada família de seus polinômios, com os polinômios concatenados aqui dentro, são esses valores que vão entrar lá. Mais uma vez, o polijust também está contemplado dentro do deck do material que vai ser disponibilizado na área do Sintegre para vocês. Isso aqui é apenas um aviso na apresentação. Então, era esse o drops que a gente tinha que dar aqui de notícia hoje. Obrigado, Thiago. Passa a palavra aí para o próximo. Obrigado, Rodrigo. Dando sequência aqui, vou chamar nossa colega Lilian para apresentar a previsão de vazões. Por favor, Lilian. Bom dia, Thiago. Bom dia a todos. Compartilhando aqui a tela. Então, dando prosseguimento à nossa apresentação da previsão de vazões, começamos pelo subsistema Sudeste. Tivemos para o mês de julho as seguintes previsões de vazões, né? Começando com seu maior valor na etapa do PMO, com 72% da MLT, e reduzindo gradualmente até o valor da revisão 3 e revisão 4, que também é o mesmo valor para o fechamento estimado, de 65% da MLT, representando assim o segundo menor julho do histórico. Já para o mês de agosto, a previsão fica em 13.764 megawatts médios, 67% da MLT, sendo o quarto menor agosto do histórico. Observando agora o acompanhamento de anos para as principais bacias do Sudeste, nós temos para a bacia do Grande a continuação desse comportamento de recessão, que vem ao longo das semanas, uma previsão mensal de 64% da MLT para o mês de agosto. Já para a bacia do Paranaíba também, este comportamento de recessão ao longo das semanas, a previsão mensal fica em 65% da MLT. Para a bacia do Rio Tietê, o comportamento é mais estável nas duas primeiras semanas e é uma elevação dessas zenas, né, das últimas semanas. A previsão mensal fica em 60% da MLT. Para a bacia do Paranapanema, nós temos uma previsão mensal de 47% da MLT.
Já para a Bacia do Paraná, a previsão mensal fica em 68% da MLT. Indo agora para o subsistema sul, para o mês de julho, nós tivemos uma previsão ao longo desse mês que obteve seu maior valor na revisão 2, com 114% da MLT, e o seu menor valor para o fechamento estimado, que fica em 75% da MLT, sendo o 44º menor julho do histórico. Observando agora as previsões para o mês de agosto, o subsistema sul fica com 7.919 megawatts médios, com 80% da MLT, sendo o 46º maior agosto do histórico. Então, a bacia do Rio Iguaçu demonstra essa pequena elevação ao longo das semanas do mês de agosto, com uma previsão mensal de 55% da MLT. Já para a bacia do Uruguai, também a elevação é mais expressiva a partir da segunda semana, se mantendo ali próximo ao patamar da MLT, sendo a previsão mensal de 89% da MLT. Agora, observando o subsistema Nordeste para o mês de julho, nós tivemos uma previsão para o mês de julho que não teve grandes variações, né? O seu maior valor foi na revisão 2, com 75% da MLT, e o seu fechamento estimado é de 69%, sendo o seu menor valor de previsão. Isso representa o 16º menor julho do histórico. Observando agora o mês de agosto, a previsão fica em 2.225 megawatts médios, com 67% da MLT. Isso representa o 14º menor agosto do histórico. A bacia do São Francisco apresenta as anas também em queda ao longo das semanas, com uma previsão mensal de 68% da MLT. Agora, o subsistema norte, nós tivemos em julho uma previsão mensal que começou com seu maior valor no PMO, com 96% da MLT, variando até o valor de 83% da MLT na revisão 3. O seu fechamento estimado fica previsto em 86% da MLT, o que representa o 23º menor julho do histórico. Para o mês de agosto, a previsão para o subsistema norte fica em 2.845 megawatts médios, sendo 89% da MLT, e representando o 31º menor agosto do histórico. A bacia do Tocantins apresenta, então, também as suas zenas em queda ao longo das semanas, com uma previsão mensal de 70% da MLT. Então, olhando o panorama geral do SIM, nós temos majoritariamente as bacias do SIM alocadas na faixa de previsão abaixo de 80% da MLT. Para a faixa acima de 120% da MLT, temos apenas as bacias do extremo norte do país e também apenas uma bacia, né, o Jacuí ali, no subsistema sul. Já algumas outras bacias, como Parnaíba, Uruguai, o Xingu, se encontram na previsão entre 80% e 120% da MLT. Para a previsão mensal dos subsistemas, nós temos para o subsistema sudeste uma previsão que se encontra, podemos dizer, próximo da estabilidade ao longo das semanas, então ela não varia muito, assim também como para o subsistema nordeste, né? Ambas se encontram ali em torno de 65% ao longo das semanas. Já para o subsistema sul, a gente começa a primeira semana com 52% da MLT e a sua maior elevação se encontra da semana 1 para a semana 2, alcançando o patamar de 84% na semana 2 e aí ficando próximo a esse patamar até a semana 5. Já para o subsistema norte, nós começamos com o seu maior valor de MLT, o 94%, na semana 1, e aos poucos vai gradualmente, né, caindo este valor até a semana 4, alcançar 79% da MLT e praticamente se mantendo para a semana 5. Observando agora os valores esperados e seus limites para os subsistemas, nós temos como valor esperado para o sudeste
é 67% da MLT, variando entre 58% e 76% da MLT. Para o subsistema sul, seu valor esperado fica em 80%, com seu limite inferior de 39% e seu limite superior de 125% da MLT. Para o Nordeste, o valor esperado é próximo ao do subsistema Sudeste, então 67%, e a sua variação do limite inferior e superior fica entre 61% e 73%. Já o subsistema Norte, o seu valor esperado é de 89%, com a variação entre 80% e 99% da MLT. Observando agora os cenários de vazão para o segundo mês, né, o mês de setembro, então, a partir da previsão mensal que foi feita para o mês de agosto, nós geramos cenários de afluentes para o mês de setembro, considerando os 50 mil ruídos gerados, agregados em 303 aberturas. Para o subsistema Sudeste, nós temos 71,1% dos cenários alocados entre a faixa de 50% e 90% da MLT. Já para o subsistema Sul, observamos uma grande distribuição dos cenários entre as faixas, onde 64,4% dos cenários se encontram abaixo da MLT e 35,6% dos cenários se encontram igual ou acima da MLT. Já para o subsistema Nordeste, 97,7% dos cenários se encontram abaixo da MLT. E para o subsistema Norte, nós temos 90,1% dos cenários alocados entre a faixa de 70% e 110% da MLT. Então, assim encerro a minha apresentação. Eu agradeço a atenção de todos e devolvo a palavra, Thiago. Obrigado, Lilian. Com essa apresentação da Lilian, a gente encerra mais um bloco de apresentações. A gente vai fazer um novo intervalo de 5 minutos. Na volta do intervalo, a gente apresenta os resultados do Decomp e vai dar prosseguimento à nossa reunião de hoje. Muito obrigado, pessoal. Até daqui a pouco. Novamente, um bom dia a todos. Dando sequência aqui às nossas apresentações do PMO, eu tenho duas perguntas. A primeira delas do Guilherme Fredo. Na verdade, tem um conjunto grande de perguntas, mas nesse momento a gente vai responder duas. O Guilherme Fredo, da Armora Energia. O Guilherme diz o seguinte: prezados colegas, as alterações apresentadas pelo Rodrigo no IDRI.dat, referentes ao HF-Fontes, já foram incorporadas no IDRI do New Wave, oficial divulgado ontem? Por favor, Rodrigo, pode responder o Guilherme? Sim. Bom dia, Guilherme. Tudo bom, cara? É o seguinte, essas mudanças vão entrar no IDRI de setembro só, tá bom? Só que para o New Wave, ele não considera fonte separada A, B e C. O New Wave considera fontes únicas, né? Que é aquele registro 132 do IDRI. Então, para o New Wave, não vai ter mudança de atualização de DEC nenhuma, tá? Isso aí é para o Decomp e para o DECEM. Rodrigo, vou pedir para você aguardar para responder mais uma pergunta, que é do Álvaro França, da Polo Energia. Bom dia. As mudanças na modelagem de fontes também vão impactar os postos declarados no PREVIS e nos relatórios de vazões semanais? Por favor, Rodrigo. Bom dia, Álvaro. Tudo bem? Os postos de vazão vão continuar os mesmos na modelagem, tá? Vai ser o 202 em Lajes e continua o posto 300 de vazão nula em Vigário. Agora, essas demais informações sobre o PREVIS e o relatório de vazões semanais, eu vou deixar para o Fred responder no próximo bloco, porque ele é da área da PRH de Recursos Hídricos e ele é a pessoa mais indicada para dar uma contribuição a mais nessa minha resposta. Dando sequência, nós temos aqui 3 perguntas do Jonathan Sanches, do Ângelo Antônio e do Bruno Belotti, referente a Cuiabá, a modelagem de Cuiabá, especialmente no modelo New Wave. O Wellington está aqui com a gente, pessoal, para responder isso, mas a gente vai aguardar só essa apresentação da Diana. No próximo bloco a gente vai fazer, porque elas foram chegando aos poucos e não deu, algumas foram um pouco mais extensas e a gente julgou melhor ter um tempo, quer pedir um tempo a mais para poder ler todos, ter certeza que vai responder tudo bonitinho. Então, a gente vai esperar mais um bloco. A Diana vai fazer a apresentação dela agora sobre os resultados do PMO. A gente faz um intervalo. Na volta do intervalo, a gente responde todas as dúvidas de Cuiabá. O Wellington tem um slide aqui para apresentar sobre
para detalhar essa modelagem, para ficar mais fácil essa explicação. Eu vou pedir só para vocês aguardarem mais essa apresentação da Diana, o nosso intervalo, e a gente na volta, já responde, o Wellington já responde essas dúvidas. Então, eu vou chamar a Diana para fazer a apresentação. Por favor, Diana. Bom dia, Tiago. Bom dia a todos que estão acompanhando aí a reunião. Então, vou passar um pouquinho aqui em relação aos principais resultados do modelo Decomp em relação a esse PMO de agosto, passando aqui pelas informações gerais, né, que a gente vai trazer. Em relação a essas informações aqui da ENA e da previsão de carga, a Lilian já apresentou muito bem, né, falando sobre o comportamento aí da previsão de vazão ao longo do mês. Ontem teve uma apresentação da Marcela também falando sobre a previsão de carga para esse PMO. Então, essas tabelas ficam aqui na apresentação, mais de caráter informativo para consulta posterior, e também só relembrando que essas informações apresentadas aqui nessa apresentação, elas vão estar todas disponíveis também nos nossos relatórios que a gente vai publicando no Sintegra ao longo do dia, tanto no IPMO, o sumário o executivo, o relatório e a nota técnica também. Em relação à importação de energia, é algo também que está nos nossos relatórios, também foi mostrado na reunião de ontem, na apresentação de dados de entrada do modelo de curto prazo, o Lucas passou pelas essas ofertas, né? Então, passando rapidamente, a gente recebeu oferta de importação somente do Uruguai, totalizando 6 blocos de cada ofertante e um montante total de 250 de 250 megawatts médios para todos os patamares de carga, tanto ofertado pela Enel quanto o BTG Pactual, com o CVU de cada oferta aí variando em cerca de R$ 535 por megawatt-hora até cerca de 3.200. Então, agora, vamos entrar nos resultados, os principais resultados do Decomp, de fato. O que a gente tem aqui para dizer, né, em relação ao CMO, que tem no comportamento, né, a previsão do CMO, previsto nesse PMO de agosto para todas as semanas operativas, lembrando que toda semana a gente atualiza, né, com as condições mais atualizadas do sistema. Então, vamos dar o destaque especificamente para a primeira semana operativa, onde a gente obteve o CMO médio de R$ 98,67 por megawatt-hora. Então, comparando com o CMO que a gente obteve na última revisão do PMO de julho, a gente teve um aumento no CMO médio em cerca de R$ 27,00 por megawatt-hora. Em relação, né, aos CMOs obtidos no PMO de julho, a gente teve uma elevação ao longo das revisões, a gente teve no PMO um CMO de cerca de 45, depois na revisão 55, fomos aumentando, teve uma elevação do CMO ao longo das revisões. Porém, até então a gente estava comandando pelo Decomp, né? Somente despacho por inflexibilidade de geração térmica só, por inflexibilidade. A novidade, então, nesse PMO é que pelo Decomp é que a gente já prevê uma estimativa de geração térmica por ordem de mérito. Daqui a pouco a gente passa em outros slides para ver quais as usinas que estariam no mérito considerando esse CMO. Aqui no canto a gente tem esse diagrama aqui mostrando os principais troncos de interligação representados no Decomp, assim como a indicação aqui dos limites que atingiram os valores de limite de intercâmbio que atingiram o valor máximo. Então, especificamente também para a primeira semana operativa. Então, nessa primeira semana operativa, a gente teve a ANESE no seu valor máximo, no patamar de carga pesada, e no patamar de carga média e leve, a gente teve o atingimento aqui da FNS, considerando os intercâmbios conjunturais, dado que para a primeira semana operativa a gente representou alguns desligamentos que afetaram nesse limite do FNS. Antes de entrar no armazenamento, só comentar um pouquinho em relação ao comportamento dos intercâmbios, né? Não está aqui especificamente o resultado, mas vou falar um pouquinho para vocês. Observando os intercâmbios previstos ao longo do mês de agosto e nas semanas, a gente observa o Sul recebedor ao longo do mês de agosto, Nordeste exportador, Sudeste recebedor e o Norte recebedor também. Então, em relação aqui à energia armazenada, ontem na apresentação dos dados de entrada, o Lucas chegou a falar chegou a falar os valores de energia armazenada inicial pelo subsistema,
E aqui agora a gente tem essa tabela aqui comparando os níveis ao longo das semanas. Então, para o subsistema Sudeste, a gente começou o estudo com 61,5% da energia armazenada do subsistema, e a estimativa é que a gente finalize o mês de agosto com 53,1%, caindo aí cerca de 8,4% ao longo desse mês de agosto. O subsistema Sul começando com 77,6%, finalizando com 72,6%. O subsistema Nordeste começando com 83,5%, finalizando com 75,9%. E o Norte começando com 89,2%, finalizando com 89,5%. Vale o destaque aqui, né, todos os subsistemas aí perdendo armazenamento, apenas o Norte, comparando o inicial com o previsto para o final de agosto, aumentando, então, nesse nível previsto, e isso se dá basicamente por conta da representação da curva de Tucuruí. A gente está começando Tucuruí, o estudo com 84%, e a gente já está abaixo da curva, né? Também foi apresentado ontem pela Cândida, a gente já está abaixo da curva prevista para esse ano de 2022, então a gente está começando o estudo com 84%, mas representando a curva para o final do mês de agosto, que é de 87,6%, a gente precisa ter um ganho aí de armazenamento no norte para atender a curva de Tucuruí. Então, dado esse CMO obtido para essa primeira semana operativa, a gente tem uma previsão aí de montante de despacho térmico para a primeira semana em cerca de 5 gigawatts médios, e desses 5 gigawatts médios, cerca de 670 megawatts referentes a despacho por ordem de mérito, considerando 400 no subsistema Sudeste, que isso é referente à usina termoelétrica de Norte Fluminense, dos 4,6 por mérito lá no subsistema Sul, 6 megawatts médio no Nordeste e 17 no Norte. Dando uma olhada aqui na geração térmica prevista, aqui na tabela abaixo, referente à geração prevista ao longo da semana, a gente só vale um destaque aqui adicional em relação a essa redução da segunda para a terceira semana do estudo operativo. E essa redução, se a gente olhar, o CMO está bem parecido, né, ao longo das semanas, a previsão do Decomp, mas essa redução aqui, ela não está se dando basicamente por conta da manutenção de Angra 1, que começa no dia 13, que também foi destacado na apresentação dos dados de entrada do modelo de curto prazo de ontem. Então, aqui nessa próxima tabela, a gente apresenta, né, o que a gente teve de despacho por modalidade de operação. Só lembrando que essa tabela aqui está bem resumida, mas ela fica completa aí nos relatórios que vão sair ao longo do dia. Então, por ordem de mérito, conforme eu tinha comentado, né, no subsistema Sudeste a gente tem Norte Fluminense, no subsistema Sul, Pampa Sul, no subsistema Norte, Herbe Candeias, e no subsistema Nordeste, Herbe Candeias, e no subsistema Norte, Maranhão 3. Essa é a novidade em relação à última semana, né, que estava só por inflexibilidade. Nesse PMO de agosto, a gente está comandando o despacho antecipado das usinas da GNL para a semana que se inicia dia 1º de outubro até dia 7 de outubro. Nessa tabela aqui, a gente indica aqui qual é o benefício GNL calculado pelo Decomp para essa semana que a gente está comandando o despacho. E conforme pode ser observado, né, o benefício está muito mais baixo que o CVU dessas usinas, então não há comando antecipado por ordem de mérito para essas usinas, também não há despacho por garantia energética, nem por necessidade nem geração por razão elétrica para essas 3 usinas. Vale o destaque aqui, que a gente já vem falando também, né, ao longo das reuniões semanais, das reuniões de programação da operação semanais ao longo do mês de junho, a gente tem recebido a declaração para Furnas de uma inflexibilidade do dia 13/8 até dia 25 de novembro. Só lembrando que essa estimativa de geração por inflexibilidade é uma estimativa enviada pelo agente, e conforme foi alertado, essa geração pode ser atualizada, essa estimativa, né, pode ser atualizada em qualquer momento. Em relação aos resultados em si, era isso que eu tinha para apresentar. Aí fica só o alerta de que a gente está com o fórum aberto. A gente ainda está aqui na reunião, né? Então perguntas ainda podem ser enviadas. Pós-reunião, se tiver o interesse de enviar mais perguntas, o fórum está aberto desde 9 horas da manhã de hoje, com previsão de fechar para envio de perguntas até o meio-dia. E em relação à abertura do fórum para as revisões ao longo desse mês de agosto,
é sempre nesse mesmo horário, né? Vai ser sempre na sexta-feira, de 9 a meio-dia. Então, a revisão 1 no dia 5 de agosto, a revisão 2 no dia 12 e a revisão 3 no dia 19 de agosto. Deixo aqui, está na apresentação de ontem também, a gente sempre deixa na apresentação quais são os nossos meios de contato. Só faço uma ressalva aqui que dúvidas relacionadas à elaboração do PMO em si, em relação a problemas no sistema para envio de dados, que isso pode ser direcionado direto para o e-mail da equipe aqui do PMO, via pmo@ons.org.br, que aí a gente tenta tratar com mais dinamismo as respostas. Mas se chegarem pelo relacionamento com os agentes também, a gente vai atuar com a maior brevidade possível, mas chegando via pmo@ons.org.br, a gente tem acesso mais rápido às demandas, né? Fora isso, então, qualquer demandas adicionais solicito para enviar para a Central de Relacionamento com os Agentes. Finalizo aqui, então, Tiago, a apresentação e fico aqui à disposição para eventuais dúvidas que possam surgir. Obrigada. Muito obrigado, Diana. Com essa apresentação da Diana, a gente encerra esse bloco. Na volta, a gente vai fazer no último intervalo de 5 minutos. Na volta, a gente vai responder as perguntas do nosso chat, todas as perguntas que estão pendentes, e vamos fazer a leitura da ata para encaminhar para o encerramento da nossa reunião de hoje. Muito obrigado, pessoal. Até daqui a pouco. Bom dia, pessoal. Vamos dar continuidade agora para o nosso último bloco aqui de apresentações do PMO de agosto de 2022. A gente vai recuperar, gente, pessoal, nessa primeira pergunta, é uma pergunta de ontem, do Rafael Rangel, da Neo Energia, que o Fausto, nosso gerente de previsão de carga, quer fazer um complemento. Eu vou reler a pergunta aqui do Rafael Rangel, que foi a seguinte: boa tarde. Foi informado via central de relacionamento que os dados de carga presentes no histórico de operação utilizam geração prevista das usinas tipo 3, enquanto que os dados de carga informados na apresentação de carga do PMO utilizam geração realizada nas usinas tipo 3. Solicitamos a possibilidade de posterior equalização do histórico da operação com os dados de carga, inclusive disponibilização dos dados com granularidade diária, contemplando a geração verificada das usinas em tela, de modo a melhor representar os dados de carga para os agentes. Vou pedir para o Fausto responder. Por favor, Fausto. Bom dia, Tiago. Bom dia a todos. Rafael, ontem eu fiz uma resposta para você que, dentro do meu entendimento, estava se referindo exclusivamente no dado lá que a gente chama do dado da operação, que eles realmente não são alterados, eles são do jeito que estão, eles são guardados até por uma questão de segurança, tá? Em relação aos dados históricos, né, que você está falando, ou seja, o histórico da operação, eu ontem mesmo conversei com o pessoal da pós-operação, que esses dados são feitos por ele, e vou fazer o seguinte esclarecimento para você, até escrevi aqui para não os detalhes, né? Os dados horários do histórico da operação, eles são os seguintes: os dados horários diários semanais são do sistema SAGIC, em relação às usinas tipo 3, especificamente, que você está falando, né? Então, vem do sistema SAGIC. O sistema SAGIC é um sistema que sai da operação, mas ele tem algumas correções de atualizações, tendo em vista que pode ter alguma falha de medida, alguma coisa nesse sentido lá na operação, ele já é atualizado. Mas as usinas tipo 3 são os dados realmente aqueles dados previstos que saem, inclusive, da nossa gerência, que a gente passa para a programação e acaba lá no sistema da operação. Os dados mensais e anuais são da planilha que a gente fornece para eles hoje, é fornecido para eles, tá? Esses dados, os dados vão para lá e os dados verificados. Da onde vem esses dados verificados? Nós não temos supervisão, então vem da CCE e uma pequena parte vem dos próprios agentes de distribuição, tá? O que acontece é o seguinte: nós estamos hoje desenvolvendo, estamos ultimando aí um sistema chamado SAC-G, que é o Sistema de Apuração da Carga Global. E esse sistema de apuração da carga global é o sistema que está apurando toda a carga oficialmente aí no ONS, tá? Ele está terminando lá, está com, assim, deve estar na verdade já está em operação, mas faltam alguns detalhes ainda. E ele vai alimentar o histórico da operação, sim, tá? Tanto do ponto de vista dos dados diários, dados horários, enfim, tá? Mas só que ele vai ter sempre uma defasagem, tendo em vista que os dados que a gente fecha, que a gente recebe da CCE e a gente fecha lá o total verificado, ele vai ter uma defasagem em torno de 2 meses, tá? Então, acreditamos que a partir do ano que vem, a questão dos dados, desses dados de história da operação, já vai estar ali sendo automaticamente sendo atualizado pelo sistema chamado SAC-G, como eu falei, né? E então a gente vai ter os dados fechadinhos lá, história da operação, junto com os dados
da carga do sistema SAC-G, com essa diferença de 2 meses, que ainda vão ficar ainda com os valores estimados em relação às usinas tipo 3. Só lembrando que, como nós fechamos dados de carga junto com a CCE, os próprios dados da usina que nós temos supervisão, tendo em vista a diferença na medição, uma vez que a medição comercial tem uma melhor precisão, então nós substituímos, é extremamente marginal, 99,9% dos números são iguais, tá? Mas algumas diferenças ali, só questão de qualidade da medição. Então, por isso é que nós estamos sempre junto com a CCE, porque já deu problema no passado, para a gente divulgar o mesmo número em termos de carga global, usando esse conceito de carga global. Ok? Espero ter atendido você, mais uma vez, me desculpe, mas esse o sentido é esse, a gente sempre tem o valor unificado, os valores. E a disponibilidade, com o sistema SAC-G entrando, a disponibilidade dos dados também do jeito que você solicitou, eles vão poder ser feitos, ok? Então é isso. Obrigado aí, mais uma vez, desculpa. Obrigado, Fausto. Dando continuidade, a gente vai fazer a leitura de uma pergunta, na verdade, um complemento da pergunta do Álvaro França, da Polo Energia, que ele perguntou o seguinte: bom dia, as mudanças na modelagem de fontes também vão impactar os impostos declarados no PREVIS e nos relatórios de evasões mensais? A Lília vai fazer esse complemento. Por favor, Lília. Obrigada, Thiago. Então, esse imposto de fontes, ele é um imposto calculado e não é apresentado no PREVIS, então, portanto, não vai haver nenhum impacto nesses arquivos mencionados. Só isso. Obrigada, Thiago. Obrigado a você, Lília. Agora, gente, eu vou fazer a gente tem uma sequência de perguntas aqui referentes ao TEA Cuiabá e o despacho 1872 que saiu ontem. Vou fazer a leitura de todas as perguntas, o Wellington vai responder uma parte e eu vou complementar a resposta do Wellington. Eu vou fazer a primeira, eu vou lendo na sequência. A primeira do Jonathan Sanches, da S Geração. Prezados, bom dia. Teria como explicar qual foi o entendimento do INS para a modelagem da UTE Cuiabá na substituição das térmicas EDLUX 10, EPP2, EPP4 e Rio de Janeiro 1? O Ângelo Antônio Bonvicini, da CPFL Comercialização, perguntou o seguinte: prezados, bom dia. Sobre o deck do New Wave definitivo publicado, se possível, poderiam detalhar a escolha de modelar a UTE Cuiabá para o mês de outubro e a manutenção das demais usinas EDLUX X, EPP2, EPP4 e Rio de Janeiro 1 para o mês de setembro? Agradeço desde já a atenção. Agora, o Bruno, a pergunta do Bruno é um pouco longa, ele dividiu em 3 partes, eu vou tentar ler de forma contínua, é o Bruno Belotti, da Comerc. Bom dia. Com relação à modelagem do New Wave no despacho 1872, de 12 de julho de 2022, divulgado ontem, ficaram algumas dúvidas. O item 2 do despacho condiciona a eficácia do mesmo à conclusão da implantação e à disponibilização ao SIM das UTS, eu não vou repetir o nome das UTS, que eu já repeti nas 2 últimas perguntas, no prazo limite definido na cláusula 15.9 do respectivo edital, entre parênteses, 90 dias após a data de 1º de maio de 22. Como comentado ontem, o ONS está adotando como referência as datas definidas na última reunião do MSE, com entrada e operação comercial desse grupo de usinas ao longo de agosto e modeladas nos decks em setembro de 22. Utilizando o MSE como referência, o despacho e toda a modelagem não perde validade, uma vez que o mesmo é condicionado a essa entrada no prazo do edital, o que não ocorre de acordo com o MSE. Com relação à modelagem em si, no item 5.1 do referido despacho, é indicada a sazonalização a ser utilizada para o TE Cuiabá. Entretanto, no item 5, é determinado que as condições ao TE Cuiabá, especialmente potência instalada, devem ser estabelecidas como equivalente à operação conjunta das unidades originalmente ofertadas no PSS. Da forma como foi modelado, a soma das potências das 4 TEs totaliza 354,57 MW, enquanto para outubro de 22 foi uma modelagem da uma inflexibilidade para o TE Cuiabá de 470 MW, bem superior à soma da potência das UTS. Modelar a inflexibilidade sazonalizada no item 5.1 do despacho não viola, aí eu acho que estou interpretando que seja viola, né, Bruno? Mas eu acho que era isso mesmo, não viola. Você deve ter comentado que não violaria a cláusula. Ficou realmente picotado aqui, Bruno, mas tudo bem, sem problemas. Mas eu acho que a gente entendeu. Se você tiver mais alguma coisa para complementar.
Você pode adicionar, deixa eu só ver aqui, não vai, desculpa, eu encontrei aqui o trecho, Bruno, peço desculpas. Eu vou ler de novo a última frase. Modelar a inflexibilidade sazonalizada no item 5.1 do despacho não vai contra o determinado no item 5 do mesmo despacho? Essa é a última pergunta. Para responder essas três questões, eu vou pedir para o Wellington começar a resposta e um desses pontos específicos eu vou complementar. Por favor, Wellington. Ok, Thiago. Bom dia a todos. Peço desculpa, não anotei o nome das pessoas, mas eu vou respondendo aqui, tá? Só um minutinho, por favor. Vamos lá. Em relação a... Falando um pouco da modelagem, né? Como que nós fizemos. Eu vou compartilhar aqui minha tela, eu acho que vai ficar mais fácil. Como que nós modelamos, né? Em relação ao TEA Cuiabá, tá? A potência de 529, então nós seguimos o despacho 1872. Eu peço desculpa pelo improviso, as perguntas foram chegando, tentei meio que centralizar aqui as nossas anotações. Então ficou mais ou menos ficou assim lá no deck. Nos 2 primeiros meses, agosto e setembro, nós deixamos com um CVU, nós não temos CVU para Cuiabá, então nós igualamos lá com o Decomp, então nós não temos CVU para Cuiabá. A sua disponibilidade ela é nula, ou seja, nós tivemos declaração, e o GTMIN dela é 0. A partir do 3º mês, nós seguimos a orientação do despacho. Então, como é que ficou no despacho? Para o CVU adotado foi da Edelux. A disponibilidade era uma disponibilidade plena da usina. Nós não tínhamos informação da última revisão. Então, ou seja, nós utilizamos o que a usina tem de cadastro, que seria a sua disponibilidade máxima. E a inflexibilidade, nós utilizamos o que diz conforme a tabela 1. Eu peguei um trecho aqui do que é o que diz essa tabela 1, né? Ou seja, e a recomendação que diz o seguinte: estabelecer a sazonalização do montante de flexibilidade total para todo o período contratado conforme os valores apresentados na tabela 1. E aí, se a gente olhar por um montante de inflexibilidade dessas usinas, ela tem um total de 326. Então, essas 4 usinas, ela tem 326 megawatts médio para serem atendidos de flexibilidade. Quando a gente olha aqui para a tabela, a gente vê o seguinte: o valor médio o ano também é de 326. Só que eu só vou conseguir atender esses 326 se eu colocar a usina na sua potência total. Ou seja, então, em alguns meses, eu vou ter a sua disponibilidade máxima em torno de 400 megawatts. Em compensação, tem meses que está zerado. Então, ou seja, o que importa é garantir esse valor médio ao final do ano, que é no valor de 326 megawatts. Aí, a partir do mês de outubro, agora voltando aqui para a modelagem, essas 4 usinas, o TEPP2, EPP4, Edelux Rio de Janeiro, elas passam a ser modeladas como uma usina Merchan, né? Ou seja, por enquanto, elas vão ficar com disponibilidade nula, e o fato delas virarem Merchan, nós ainda não temos CVU para essas usinas. Mês que vem nós vamos ter a segunda revisão quadrimestral, então assim, pode ser que agora, com a declaração da UTE Cuiabá, né? Ou seja, se ela declarar diferente, né? Ou seja, hoje da sua disponibilidade plena, vamos imaginar que ela declara uma disponibilidade menor. Aí essa inflexibilidade a gente não vai conseguir atender, porque nós colocamos no deck de acordo com a orientação, conforme os dados enviados pelo agente. Tá? Bem, a princípio era isso que eu tinha para mostrar, esse slide era a gente iria apresentar ontem, no final do dia, mas tivemos que fazer o fechamento. Tá, Thiago?
Acho que acabei por Ótimo, aqui. Wellington, muito obrigado. Mais alguma coisa, Wellington? Só Não, isso? eu já terminei. Fica Tá para as ótimo, perguntas. beleza. Então, complementando, tem duas questões que o Wellington trouxe que eu gostaria de complementar. A primeira delas é sobre a representação no Decomp. Ele simplesmente comentou que no New Wave ele adequou a representação do Decomp. Lembrando, para o Decomp, o horizonte conjuntural de até 2 meses, o prazo para recebimento de informações, de declarações de disponibilidade, de flexibilidade, de CVU, era até quarta-feira, às 14 horas. A gente abre algumas exceções, quando realmente tem alguma relevância, tem alguma importância. Nesse caso específico, a representação, ou a declaração que nós tínhamos lá era dessas 4 usinas entrando, é o que está no decompo lá, as 4 usinas entrando em setembro e Cuiabá zerado. A gente simplesmente ia inverter, ia zerar as 4 usinas e ia botar a disponibilidade e flexibilidade em Cuiabá. A gente não identificou ali uma característica de excepcionalidade para fazer essa mudança, que não justificaria abrir uma exceção para isso, e mantivemos a declaração de que foi feita no prazo do procedimento de rede, não mereceria uma exceção. Por isso que o Decomp seguiu essa representação. Agora, o outro ponto muito importante aí que o Belotti ressaltou foi sobre o prazo do edital. O edital tem lá uma cláusula, a cláusula 15.9, que foi referenciada no despacho que possibilitou essa operação por Cuiabá, essa assunção dos compromissos por Cuiabá. E essa cláusula 15.9, acho que é 15.9 o número, 15.3, ela menciona a hipótese de rescisão. O que acontece? Não é uma a cláusula não caracteriza como uma rescisão automática, ele caracteriza como uma hipótese de rescisão. A gente levou esse questionamento para a ANEEL, discutimos entre a ANEEL, CCE, ONS, para chegarmos a uma conclusão sobre quais seriam os trâmites para o acionamento daquela cláusula. A indicação foi que, de fato, não é automático, 1º de agosto não é, poxa, então 1º de agosto aciona a cláusula portanto, portanto, o que ocorre? Julgou-se que não. Existem prazos legais, existem notificações, existe todo um processo que vai ser disparado à medida que esse prazo for alcançado. E esse processo julgou-se que levaria o tempo necessário. As datas que estão previstas no CMSE seriam suficientes para entrar sem que essa cláusula de exclusão, de cancelamento dos contratos seja de fato levada a efeito. Portanto, a avaliação da ANEEL, do ONS, da CCE, é que, sim, na informação que nós temos hoje, de acordo com as datas do MSE, isso já foi exaustivamente avaliado pela ANEEL, é que, sim, a previsão que nós temos hoje é que elas teriam condições de entrar em operação em data na qual Cuiabá pudesse assumir os compromissos. Essa foi a interpretação que foi dada, isso foi alinhado com a ANEEL, foi alinhado com a ONS, foi alinhado com a CCE, e foi a melhor representação. Claro, isso a gente está trabalhando com previsões do MSE, previsões de entrada de operação comercial, e de todo o trâmite para o acionamento daquela cláusula específica. Era isso, pessoal. Acho que isso é o que a gente pode comentar sobre esse caso específico de Cuiabá. O Wellington trouxe as outras questões, a gente está à vontade aqui. Se vocês tiverem mais dúvidas, podem enviar, a gente pode responder. Se tiverem mais algumas dúvidas, se a gente não tiver condições de responder, a gente pede um prazo, a gente responde por e-mail, dá um encaminhamento devido. Eu vou dar sequência para uma próxima pergunta aqui, que é do André Duque. Na verdade, o André Duque retomou a pergunta de ontem, que eu pedi para ele meio que aguardar, né? Vou reler a pergunta do André Duque, da Comerc. Prezados, bom dia. Conforme podemos observar nos resultados do Decomp, não há indicação de exploração relevante do intercâmbio norte para o sudeste. O ONS pretende seguir esta indicação na operação este mês?
Entendo que ainda haveria espaço de intercâmbio. Seria prudente não utilizá-lo? Obrigado. André, você está comentando sobre o Norte-Sul. Tá, obrigado por ter mandado ela hoje, né? Você mandou ela ontem, a gente pediu para aguardar o resultado do PMO de agosto. E agora os resultados saiu. Você está falando especificamente do intercâmbio Norte-Sudeste. O intercâmbio Norte-Sudeste, ele tá, o que tem no deck é o bipolo. O bipolo, de fato, ele está praticamente minimizado no horizonte do PMO. Não é uma operação que a gente faz na programação, porque tem que lembrar, tem uma diferença de modelagem entre uma coisa e outra, o trade-off que o modelo escolhe entre FNS, FNES e bipolo. O bipolo ele está sendo utilizado na programação para escoar a energia de Belo Monte e as eólicas do Nordeste. Esse escoamento das eólicas do Nordeste, ele não é uma solução usual para o modelo, porque ele tem um caminho mais longo para o modelo Decomp, mas para a programação diária, ele é um caminho que é interessante, porque o bipolo é um instrumento que a gente pode ser, diferente das linhas AC, o bipolo a gente pode setar o fluxo que a gente quer passar, e ele é um instrumento muito importante para a programação diária e para a operação em tempo real, para saber a melhor forma de operar. E a gente, de fato, usa o bipolo na programação diária, embora os modelos não indiquem um uso tão intenso do bipolo, mas tem suas peculiaridades, questões de representação de penalidade de intercâmbio e tal. Agora, também entendo que você, indo um pouquinho além da sua pergunta, também porque você está comentando aqui que haveria espaço de intercâmbio que seria prudente não utilizá-lo. Aí a gente vai depender do recurso, André, vai depender bastante do recurso, do uso do São Francisco, do uso da disponibilidade das eólicas. Lembrando que o São Francisco é um recurso que a gente sabe que hoje, com o Sobradinho acima de 60%, o recurso está liberado para ser usado sem limitações, mas quando o Sobradinho reduzir de 60%, ele vai passar a ser usado com restrições. A cadeia de modelos não consegue representar essa condição, essa restrição condicionada. Isso é um esforço que está sendo estudado lá no CT PMO-PLD, para que a cadeia de modelos possa representar essas restrições condicionadas, mas a gente conhece elas na programação e, de fato, a gente faz um uso mais parcimonioso do São Francisco. E as eólicas, elas têm além de ter sazonalidade, incerteza, elas têm uma incerteza no dia a dia, a gente está falando de como vão operar esses sistemas atmosféricos, que é muito grande. A gente sabe que num dia pode ter uma eólica muito alta, 2 dias depois tem uma eólica muito baixa, e esses fluxos são importantes para fazer essa compensação da eólica. Por isso que, às vezes, esse espaço de intercâmbio, às vezes, vai aparecer na programação ou não na programação. Mas é por isso que quando você olhar a operação dos modelos e a operação da programação e a decisão da programação diária, vai haver essa divergência. Basicamente, por incerteza da eólica, que não é representada na cadeia de modelos, e as restrições condicionadas do São Francisco também não estão na cadeia de modelos. Espero ter respondido, André. Tá, e lógico, a questão do bipolo, que também é uma outra característica bastante peculiar da modelagem. Vou dar sequência aqui, tem uma pergunta do Jaime Oliveira, da EDF. Em primeiro lugar, parabéns pela apresentação. Em relação a Norte Fluminense 1, primeiro contrato de Norte Fluminense, como está muito próximo ao valor do CVU, poderia ocorrer no DCEM variações no decorrer do dia que impediria a partida da unidade por T1/T-OFF. Meu questionamento se dá devido à planta estar em preservação e necessita de 48 horas para alinhamento dos sistemas. Obrigado. Jaime, o Decomp, ele não representa, o que você está comentando sobre restrições de T1 e T-OFF, antecedência de 48 horas, são restrições da programação diária. Lembrando, o despacho que vai valer, no final das contas, de programado, vai ser o da programação diária. O Decomp, ele vai fornecer uma função de custo futuro e vai traçar algumas condições de contorno, por exemplo, as declarações de flexibilidade para a programação diária. Mas o principal insumo que o Decomp entrega para a programação diária é a função de custo futuro. A função de custo futuro vai ser usada pelo DCEM. No DCEM, nós temos
as declarações de TON e TOF, que são as rampas de tomada de carga, as condições de unidades equivalentes, as transições entre unidades equivalentes das usinas termoelétricas, todas essas restrições que são restrições do tipo de unit commitment, tudo vai estar representado no DECEM. Inclusive, lá para as declarações para a programação diária, você vai poder declarar que, olha, eu não vou estar disponível com 48 horas de antecedência. Você pode declarar 0 para os primeiros dias na programação diária de disponibilidade e só declarar uma disponibilidade 2 dias depois, sabendo que é um indicativo de que você vai ser chamado. Isso tudo você vai acertar na programação diária, Jaime. Eu só peço para que isso seja alinhado, conferir se seus dados, suas declarações estão ok com a sua realidade operativa, e essa questão da necessidade de 48 horas, você vai ter que ajustar nas suas declarações diárias lá para a programação diária. Acho que é isso que eu queria, acho que eu respondo a pergunta do Jaime, e tem uma última pergunta do Vitor Pontes, da Gold Energia, é a seguinte: prezados, poderiam disponibilizar o caminho no Sintegre, onde será disponibilizado o deck gabarito com alteração da representação da OHF fontes? Obrigado. Pedir para a Diana responder, por favor, Diana. Bom dia, Vitor. Em relação à disponibilização desse deck gabarito, a gente vai disponibilizar em conjunto com a apresentação feita pelo Rodrigo aqui um pouquinho mais cedo na reunião. Então, logo assim que a gente terminar essa reunião aqui, terminando também de pegar com todas as áreas, né, que fizeram as apresentações, assim que a gente tiver todas as apresentações disponíveis para publicação, dentro da pasta referente à apresentação feita pelo Rodrigo, com as atualizações da usina hidrelétrica de Fontes e também referente à atualização do polinômio de Igarapava, nessa pasta, com a apresentação, vão estar disponíveis o deck gabarito, né? Só um deck, é um exemplo, né? Não é o deck oficial, ele foi feito com base no deck de maio, representativo para facilitar a disponibilização, né, de todas as alterações que serão necessárias. Então, na pasta, junto com a apresentação, vai estar o deck do DECOM e o deck do DECEM também, exemplificando essas alterações, e baseados do PMO de maio, só para referência. Obrigada. Obrigado, Diana. Eu vou aproveitar, enquanto a Diana estava comentando, o Bruno mandou um complemento à pergunta. Só para aproveitar o embalo, eu já vou ler a pergunta do Bruno para dar sequência. Bom dia novamente, Thiago. Ainda sobre o despacho 872, acredito não ter sido claro. A dúvida não é sobre a rescisão do contrato do PCS, mas sobre a validade do despacho de modelagem da UTE Cuiabá como substituição para essas usinas. O item 2 do referido despacho é bem claro sobre a validade dele ter um prazo limite, que é o prazo da cláusula 15.9, independente se posteriormente os contratos serão ou não rescindidos. O questionamento é apenas com relação à modelagem da substituição, que de acordo com as datas do MSE constantes do DEC, não seria coerente com a modelagem da substituição. Bem, Bruno, de fato, o despacho, ele faz alusão à data, ele vincula, olha, a data prevista na cláusula 15, ao prazo da cláusula 15.9, e a gente está vinculando a rescisão do contrato. Novamente, essa interpretação, ela foi acertada com a ANEEL, foi acertada com a INSSE. Quando a leitura do voto deixa bem claro, nos deixou claro que nesse entendimento de que essa vinculação que está lá no despacho, ela sim, ela faz no voto faz alusão à rescisão do contrato. Não é simplesmente uma data que está simplesmente solta lá, não. Desculpa, solta, claro. Não é simplesmente, o caso ali não é simplesmente da data, mas não. Se Cuiabá, ou se você fizer a leitura do voto, a intenção ali a intenção do relator foi encaminhar de que haveria uma vinculação entre Cuiabá e a rescisão. Cuiabá entraria e teria validade, perderia a validade se ocorresse a rescisão. A data é apenas aquela data de 90 dias, ela seria apenas um gatilho para iniciar a rescisão. A data, tentar reformular minha resposta.
Nossa interpretação, com a leitura do voto, nossa, quando eu digo nossa, é a ONS, CCE, ANEEL, que se reuniu para decidir sobre isso, foi que aquela cláusula dali, a leitura do voto, mostra a ideia que está por trás do voto do relator foi que a vinculação entre a substituição de Cuiabá foi vinculada àqueles contratos do PCE. Se aqueles contratos fossem rescindidos, é que perderia o efeito da substituição. E a data seria apenas um gatilho para iniciar o processo de rescisão. Embora lá no despacho tenha sido mencionado apenas ao prazo limite da cláusula. Mas, pelo texto do relator, o prazo limite da cláusula, ele está vinculado a essa rescisão. A vinculação que foi feita foi a rescisão, não apenas ali o prazo ao pé da letra de 90 dias, mas não, a rescisão em si. Foi só isso, Bruno, foi um entendimento a partir do despacho com voto que também está público, também foi aprovado. Eu acho que essa que foi a deliberação, Bruno. Acho que se tiver mais alguma dúvida, a gente fica à disposição e faz mais um intervalo, a gente responde, a gente vai monitorar aqui as perguntas. Com essa última pergunta do Bruno, eu vou fazer a leitura da ata. Vou compartilhar aqui a tela para fazer a leitura da ata. Vocês já conseguem visualizar a minha tela? Deixa eu só compartilhar de novo, gente. Só conferir se eu compartilhei corretamente. Perfeito. Compartilhar de novo. Peço desculpas. Perfeito. Compartilhei de novo. Acho que vocês agora conseguem ver a minha tela corretamente. Ata da reunião do PMO de agosto de 2022, que ocorreu nos dias 28 e 29 de julho de 2022. A transmissão foi feita online pelo nosso site. A programação mensal de operação, agosto de 22, como se desenvolveu a reunião do dia 28/7. As seguintes apresentações foram realizadas. Pela Câmara de Comercialização de Energia Elétrica, CCE, foram restrições enquadradas na previsibilidade para o cálculo do PLD. Pela Gerência Executiva de Planejamento Energético, PE, os dados de entrada do modelo New Wave para o mês de agosto, para a elaboração do PMO do referido mês. Nova versão do modelo New Wave, e a atualização da representação da OHF Fontes nos modelos computacionais. Acompanhamento e previsão da carga. A Gerência de Acompanhamento e Previsão da Carga, PEC, iniciou sua apresentação informando que o panorama dos indicadores econômicos será mostrado ao longo da próxima semana, juntamente com a disponibilização das previsões de carga da segunda revisão quadrimestral anual energético, 2022-2026. Em seguida, foi apresentado o acompanhamento da carga verificada ao longo dos últimos anos. Para o ano de 2022, foram apresentadas por subsistemas as estimativas de fechamento do mês de julho, com base nos valores verificados nos 25 primeiros dias e mais a previsão para os dias restantes. Além dos valores verificados estimados para o mês em curso, foram apresentadas também as respectivas taxas de crescimento em relação ao mês-ano anterior. Adicionalmente, foram ressaltados os principais destaques meteorológicos que vêm impactando o comportamento da carga no período. Finalizando, foram apresentadas as previsões consolidadas por subsistema para os meses de agosto e setembro de 2022, consolidados no PMO de agosto de 2022, sendo as mesmas comparadas com os valores previstos na primeira revisão quadrimestral do Planejamento Anual Energético, 2022-2026. Pela Gerência Executiva de Planejamento Elétrico, PL, principais alterações de limites elétricos, PMO, curto prazo, agosto de 2022. E outra apresentação foi o ajuste nos pontos de fronteira entre os supermercados Norte e Sudeste Centro-Oeste no estado do Tocantins. Pela Gerência Executiva de Programação, PR, os pontos de destaque da operação eletroenergética do SIM no mês de julho de 22, os dados de entrada do modelo DECOMP para o mês de agosto de 22, para a elaboração do PMO do referido mês. Acompanhamento do modelo DCM na programação diária. Meteorologia e hidrologia. No dia 28/7, a Gerência de Recursos Hídricos e Meteorologia apresentou a previsão hidrometeorológica e análise das condições climáticas. O mês de julho iniciou com a configuração de um bloqueio atmosférico que impediu o avanço de frentes frias pelo país, ocasionando a condição de ausência de precipitação nas bacias hidrográficas da região sul. Na terceira e na quarta semana do mês, o avanço de frentes frias pelo Rio Grande do Sul ocasionou chuva fraca nas bacias dos rios Jacuí, Uruguai e Iguaçu.
Na última semana, a configuração de um novo bloqueio impediu mais uma vez a passagem de frentes frias pelo país. Em razão do padrão sinótico observado durante o mês, as bacias hidrográficas da região sul terminarão o mês com totais de precipitação abaixo da média histórica. Devido à configuração dos bloqueios atmosféricos, que impediram o avanço de frentes frias durante parte do mês, as temperaturas mínimas e máximas variaram entre a média e acima da média histórica nas capitais do país. A configuração sinótica observada no mês de julho favoreceu as gerações eólica e solar da região Nordeste, principalmente nas 2 primeiras semanas e na última semana do mês, quando ocorreram recordes de geração. Historicamente, o trimestre agosto, setembro, outubro, ASO, marca o final da estação fria e seca e dá início à estação de transição, que apresenta grande variabilidade meteorológica. Nos meses de agosto e setembro, ainda é comum a observação de massas de ar frio provocando declínio da temperatura no centro-sul do Brasil, enquanto temperaturas mais elevadas são comuns em setembro e outubro, meses em que normalmente se registram as maiores temperaturas máximas do ano nas regiões sudeste, centro-oeste e nordeste. A precipitação continua no período na região sul e retorna gradativamente ao eixo norte e sudeste ao longo de setembro e outubro, de forma irregular e mal distribuída. Os campos de temperatura de superfície do mar, TSM, do Oceano Pacífico se mantêm abaixo da média, em configuração de laninha de fraca intensidade. Para os próximos meses, a perspectiva de continuidade do fenômeno, com probabilidade de cerca de 60% e intensidade fraca a moderada. Os modelos meteorológicos indicam que o trimestre ASO deve ter algumas características típicas da laninha, com chuva acima da média no extremo norte do país e abaixo da média na região sul, inclusive nas bacias dos rios Jacuí e Uruguai. A faixa central do país possui baixa previsibilidade e alta divergência de previsão entre os modelos. Na faixa central e norte do país, espera-se temperatura acima da média para o período. Foram apresentados hidrogramas com a precipitação média verificada e média prevista pelos modelos, bem como as vazões verificadas dos últimos dias e as vazões previstas resultantes do modelo SMAP-NS, para a primeira e segunda semanas operativas do mês de agosto de 22. Bacias dos rios Grande, Paranaíba, Tietê, Paranapanema, Iguaçu, Uruguai, Jacuí, Capivari, Itajaí-Açu, Paraná, São Francisco, Tocantins, Madeira, Teles Pires, Xingu, Paraguai, Doce, Mucuri, Jequitinhonha e Paraguaçu. O ONS também apresentou os resultados dos cenários de vazões de longo prazo obtidos com o modelo SMAP-ONS a partir da utilização da chuva histórica, 2006 a 2021, e da previsão de precipitação do modelo SMWF estendido. Adicionalmente, foi passado o seguinte aviso: o aplicativo MPV será utilizado na propagação das vazões incrementais observadas e previstas dos poços pluviométricos e reservatórios nas bacias dos rios Tocantins, Jequitinhonha e Madeira, em substituições às planilhas de propagação, utilizando os métodos de Muskingum-Kong e simples defasagem. A utilização do MPV para os métodos de propagação descritos acima foi aprovada junto à Comissão Gestora e Deliberativa do CT-PMO-PLD em 20 de junho de 2022. 29/7. Foi apresentado o desempenho da previsão de vazões do mês de agosto de 2022 para cada subsistema do SIM, sempre comparando o valor previsto no PMO e revisões com o valor estimado para o fechamento do mês. Posteriormente, foi apresentada a previsão de vazões para o mês de agosto de 2022 para todos os subsistemas, sendo detalhada a evolução das vazões das bacias dos rios Grande, Paranaíba, Paranapanema, Paraná, Iguaçu, Uruguai, São Francisco e Tocantins. Destaca-se na previsão da ENA mensal que o subsistema Sudeste, 67%, Sul, 80%, Nordeste, 67% e Norte, 89%, apresenta ENAs abaixo da MLT. Para o mês de setembro de 22, os cenários gerados foram agregados em 303 aberturas. Para o subsistema Sudeste, 71,1% dos cenários gerados apresentam ENA entre 50% e 90% da MLT. Para o subsistema Sul, os cenários de vazões estão bem distribuídos em todas as faixas, sendo que 64,4% dos cenários apresentam ENA abaixo da MLT e 35,6% igual ou maior que a MLT. Para o subsistema Nordeste, 97,7% dos cenários gerados apresentam ENA abaixo da MLT. Para o subsistema Norte, 91,1% dos cenários apresentam ENA entre 70% e 110% da MLT. Assuntos gerais.
O representante da Empresa Brasileira de Participações em Energia Nuclear e Binacional S.A., ENBPar, informou que a potência contratada pela ENBPar com Itaipu para o mês de agosto de 22 para o sistema brasileiro é de 10.435 megawatts. As solicitações de intervenções para o mês de agosto foram encaminhadas aos agentes através da ata da reunião de coordenação de manutenção para o mês de agosto de 22. O representante da Copel reiterou o pedido para que seja incluída na representação dos modelos de utilização o efeito do remanso provocado pelo Rio Iguaçu no canal de fuga de Itaipu. Comentou que essa medida visa aproximar a representação da disponibilidade de geração dessa usina com os valores observados na realidade da operação. A coordenação informou que a referida representação já foi solicitada ao CEPEL com melhoria a ser implementada no modelo e que o INS está aguardando o posicionamento do mesmo quanto ao atendimento à solicitação. Não havendo mais nada a tratar, a reunião foi encerrada. Pessoal, eu vou dar uma conferida aqui se chegou mais alguma pergunta. Bem, não chegou mais nenhuma pergunta, acho que já são 11 horas, a gente fez a leitura da ata. Eu vou fazer um comunicado que a gente vai aguardar até 11h30, meio-dia, a gente deve publicar a ata, a gente aguarda contribuições, sugestões para a ata até esse horário, até o horário limite de meio-dia, para a gente fazer a publicação da ata. Não havendo contribuições, claro, a gente vai publicar ela meio-dia, mas havendo contribuições, a gente vai analisar a melhor forma de recepcionar essas contribuições e publicar a ata até o final do dia de hoje, se tiver alguma questão que mereça a gente fazer alguma avaliação dessa contribuição. Mas se tudo correr bem, a gente publica a ata até o horário de meio-dia. Novamente, eu vejo, não tem mais nenhuma pergunta, mas sintam-se à vontade, pessoal, entrar em contato com os nossos canais de comunicação, fórum do PMO, o nosso e-mail do PMO, o e-mail do relacionamento.agentes, a gente está sempre à disposição para dirimir qualquer dúvida. E isso aí, pessoal. Eu desejar a todos aí uma ótima sexta-feira, um bom final de semana e até o próximo PMO, gente. Muito obrigado.